Ho! Sejam bem-vindos ao nosso último programa, última edição de 2020. Ouvintes, queridos participantes que estiveram conosco durante todas essas edições neste ano, e espero aí vocês no próximo ano. Teremos várias edições, a nossa programação já toda delineada, principalmente os primeiros programas, e espero você aí conosco. E saibam que hoje temos alguns segredos a serem desvendados, principalmente no que é o velho novo ou novo velho, nessas palavrinhas aí: inovação, superação, 5.0, 4.0, e será que tem mais alguns pontos zeros aí para frente? É o que a gente vai conversar hoje com o nosso convidado, Alexandre Pires. Então, seja muito bem-vindo, professor Alexandre Pires. Olá, tudo bem, Guise? Tudo tranquilo? Um prazer. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que nós temos segredos para desvendar hoje. Eu acredito que sim. Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a professora Gisele de Segura, eu sou coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design da Uninter, e sempre temos um segredo a ser desvendado neste programa. Essa é a nossa máxima. Hoje eu estou aqui com esse chapéuzinho porque nós estamos chegando aí mais próximo ao Natal, a essa comemoração tão especial. E é algo que instiga sempre o nosso programa, um assunto inovador. E a gente sempre busca trazer como conteúdo dos nossos programas algo que seja diferenciado, que possa trazer uma reflexão, um conteúdo para que as pessoas possam se questionar. E o nosso tema de hoje é STEAM na abordagem da sociedade 5.0. E aí a gente já pode começar, né, professor Alexandre? O que seria o STEAM, o que seria o 5.0? Mas antes, deixa eu apresentar quem é o Alexandre Pires. O Alexandre Pires, ele é engenheiro, empresário em geotecnologias, infraestrutura e energias renováveis, professor universitário de pós-graduação, inclusive é professor de pós-graduação dos nossos cursos aqui na Uninter, nos cursos de arquitetura e design, em vários cursos, em várias disciplinas, empreendedor em drone, BIM, GIS e Energy Blockchain, é geodesista, pesquisador, empreendedor em tecnologias de posicionamento tridimensional e sensoriais, multidimensionais, embarcados em tecnologias de dispositivos móveis e aéreos, em drones, com aplicações em BIM e GIS, indoor, georreferenciamento, smart cities e energy intelligence. Então, olha, nossa, quanta coisa para a gente conversar. Acho que numa rádio não daria para falar sobre todos esses assuntos, mas o mais interessante é que todos esses assuntos, eles têm um fio condutor. O que seria esse fio condutor que move aí a sua carreira, professor? Veja, Gisele, a primeira coisa bem importante de uma carreira, você tem que buscar alguma coisa que crie um ambiente atraente, um ambiente que você tenha prazer em pesquisar, prazer em desenvolver, etc. Eu comecei na área de tecnologia antes de escolher a engenharia. Eu trabalhava, isso na década de 80, eu trabalhava numa rede de rádio de rádio difusão, rádio e TV. Olha só, estamos em casa, então. Rádio aqui, ó. Pois é. Foram 15 anos no segmento de rádio difusão.
E aí o que acontece é que dentro desse segmento você acaba tendo acesso à tecnologia, e por segmento de comunicação, naturalmente você acaba tendo contato com eletrônica. Na época, década de 80, não haviam todas esse conjunto gigante de áreas e sub-áreas de computação e eletrônica e tudo mais. Tudo estava dentro mais ou menos de engenharia, dentro de arquitetura, dentro de eletrônica, enfim. E o que acontece? Eu acabei tendo acesso à área de computação, estou falando isso anos 80, 82, 83, então faz muito tempo, e acabei sendo contaminado por essas áreas, né, que foram bem interessantes, porque além de despertar uma vontade assim, de aprender matemática, de entender essa questão da computação e tudo mais, acabaram fazendo com que, por não ter tanta tecnologia disponível na época, você tem que se você tivesse que jogar, criar um jogo, para você jogar um joguinho de computador, você tinha que programar o jogo. Então não era tão acessível como hoje. Isso acaba, de certo modo, provocando a tua criatividade, né, o teu senso para todas essas áreas. Depois, quando eu fui fazer engenharia, lógico que eu pude trazer, na verdade, esse conhecimento para dentro da engenharia. E na época, quem trabalhava, por exemplo, né, falando em 90, 89, então com sistemas CAD, né, o CAD, o sistema ainda, do computador ainda era o DOS, né? Então o CAD rodava num DOS, era uma tela preta com os números em fósforo verde e tal, né? Então, imagina você entrando na engenharia e com algum conhecimento em computação, o quanto que o mercado não abriu de oportunidades, né? Eu era da minha turma, eu era um dos únicos assim que tinha esse conhecimento em computação que podia aplicar. Isso fez com que a minha vida profissional tenha ido para essa vertente de fazer uma junção das tecnologias digitais com o mundo da engenharia. E, lógico, né? Então, quando você pega o meu currículo com esse monte de palavra difícil aí, na verdade, o contexto é um só. É um contexto de criar uma relação, a gente chama isso de IHC, que é Interface Humano-Computador, que hoje, estamos nós aqui numa rádio, quem poderia imaginar que a rádio ia ser transmitida pela internet e que você pudesse ter a imagem da pessoa juntamente com o áudio, né? Então, isso é fruto dessas tecnologias, de todas essas coisas. E não tenha dúvida que o que a gente vai tratar daqui a pouquinho, esse assunto sobre essa sociedade 5.0, ela está exatamente nesse viés, né? Da gente estar muito mais conectado no mundo digital do que no mundo físico, né? Okay? Então, o que despertou, na verdade, para esse contexto foram esse somatório de pequenas experiências em que eu ia trazendo a tecnologia para dentro do mundo real, dentro do mundo da engenharia, e isso acabou agregando bastante conhecimento, e eu pude aplicar muito essas coisas durante minha vida profissional. E o que é o STEAM, né? O STEAM, você já falou algumas palavrinhas-chave aí. Já falou sobre a tecnologia, já falou da engenharia, já falou da ciência, que fazem parte aí dessa sigla do STEAM, né? E tem mais algumas aí pela frente. Então, o que faz parte do contexto, né, completo do STEAM e como que se relaciona, como que há essa integração do STEAM? Olha só, essa relação do STEAM, eu vou explicar primeiro o que é esse contexto, mas antes de falar do STEAM, é melhor falar sobre sociedade. A sociedade 5.0... Você que manda. Essa contagem do que é uma sociedade 1.0, 2.0, etc., é um contexto relacionado com uma abordagem da evolução do homem
em que momento ele começou a se organizar, se estruturar em termos de sociedade e que atividade produtiva esse indivíduo estava procurando ali. Então, na verdade, a sociedade ela está muito pautada no momento em que alguns pensadores classificam como a sociedade 1.0, como sendo um momento que o homem deixou de ser nômade, então que ele deixou de ter uma atividade nômade, enfim, de não ter atividade, na verdade, dele, enfim, e que ele começou a se estruturar e começou a produzir o próprio alimento. Então, ele entendeu, né, a invenção da agricultura, esse termo invenção é interessante, mas a descoberta da agricultura, da capacidade de você produzir, revolucionou a sociedade, no sentido de fazer com que o homem pensasse a separar um espaço ali, um espaço geográfico, né, que ele pudesse criar a sua cerca ali, que ele pudesse organizar, né, os seus animais, enfim, etc., pudesse plantar. E, ao longo do caminho, a sociedade começou a fazer o homem começou a trocar o seu produto, começou a fazer escambo, né? Trocava o que ele estava produzindo com o que estava produzindo, e isso acabou criando uma relação muito interessante dessa estrutura social. Depois, o que acontece? A sociedade ela foi evoluindo, nós tivemos as revoluções industriais. A Revolução Industrial inaugura a fase chamada de Sociedade 3.0, que é o momento em que o homem ele começa a sair um pouco do campo, ele começa a ir para dentro da indústria, que entende, na verdade, que existe uma forma de organização socioeconômica que traria benefícios mais interessantes para toda a sociedade, né? Dentro de um contexto mais amplo e tudo mais. E com a era digital, né, nos anos 80, 90, surge a Sociedade 4.0, mais voltada para a questão da energia elétrica, faz com que a sociedade tenha benefícios diretos com todo o desenvolvimento do computador, etc, etc. Veja, o STEAM é uma forma de pensamento que essa ideia de STEAM não é nada novo, né? Então, os filósofos do período jônico, lá na Grécia, já tinham essa percepção da metafísica, da matemática, enfim, dessa organização das artes e tudo mais. O problema é que durante a história da humanidade, essas coisas foram sendo separadas, foram sendo segregadas. Então, num dado momento, quem ia para a área de exatas, eu posso falar seguramente, né, porque na minha época era assim, você ia fazer o vestibular, você escolhia, se você ia fazer a área de humanas, de exatas ou de biológicas. Né? Então, hoje nós sabemos que a medicina está dentro da engenharia, da biomedicina, enfim, da nanotecnologia, quer dizer, hoje essas coisas estão todas conectadas. Então, é muito difícil. Na década de 90 surgiu um novo conceito, né? Quer dizer, apareceu uma abordagem de educação voltada à necessidade que os grupos que produzem conhecimento e que transmitem o conhecimento para outros indivíduos tivessem esse contexto de ecossistema, em que você absorve, você usa todos os talentos do indivíduo para o desenvolvimento de todas as áreas. Ou seja, vamos pensar, no caso da arquitetura, não adianta você apenas pensar na estética e na função. Você tem que pensar em termos de tecnologia, principalmente quando a gente fala de um mundo 5.0. Então, quando você pensa em IoT, por exemplo, internet das coisas, quando você pensa nos equipamentos, né, interfaceados, usando o protocolo BAS, por exemplo, que você fala com a TV e com a Alexa lá do sistema e acende a luz, etc, etc. Você tem que imaginar, o arquiteto, por exemplo, tem que imaginar um outro tipo, uma outra forma de projeto arquitetônico. Ele tem que pensar
em tudo que ele já pensava, questão urbanística, questão estética, funcional e etc, etc. Mas ele tem que pensar também em termos de tecnologia, em termos do que vai acontecer no futuro. Então, a abordagem do STEAM, ela trata de trazer a ciência do S, né, a T de tecnologia, o E da engenharia, né, o A das artes, da arquitetura, né, e o M da matemática, para uma forma, uma abordagem mais holística, integrada, de maneira que você possa aproveitar todo esse conhecimento numa sociedade em que nós temos uma visão exponencial. Quer dizer, nós nem temos uma visão exponencial. A gente não consegue nem enxergar o que vai acontecer pela frente. Né? Principalmente com a pandemia, eu acredito que houve uma aceleração em termos de necessidade, não de tecnologia, mas uma aceleração em termos de necessidade de tecnologia entre 5 e 10 anos. Eu estou lendo alguns livros de alguns pensadores assim, contemporâneos, né, que já tinham essa concepção há 10 anos atrás, né, que pequenos movimentos sociais, né, pequenas revoluções sociais pudessem provocar grandes dinâmicas de aceleração de necessidade tecnológica. Digamos assim que a pandemia não é um cisne negro, ou seja, não era nada que não, isso não poderia, nunca ninguém pensou, não haviam pensado, só não acreditavam que esse tipo de fenômeno cinemático social pudesse aparecer, e apareceu. Né? Enfim, e hoje mais do que nunca nós precisamos do STEAM, nós precisamos de um tipo de profissional que tenha essa visão, né, integrada, não só do lado técnico, mas do lado humano, do lado biológico, realmente para poder conceber um bom projeto, ok? Várias profissões ao longo dos últimos anos já começaram a permear em outras profissões. A gente vê, por exemplo, a biotecnologia, a biomedicina. Então, a gente vê que nos últimos anos isso começou a ter assim, alguns insights. E agora isso ficou muito mais evidente. Eu acredito que a pandemia trouxe muitas evidências das coisas. Né? Sim, Muitas sim. tendências que eram tendências acabaram se concretizando e se expressando aí como práticas. A tecnologia, então, essa exponencialidade, por exemplo, né, eu na área da arquitetura especificamente, tinham muitos estudos e até muitas práticas relacionadas ao trabalho remoto, por exemplo. Então, empresas que já trabalhavam remotamente, que já faziam videoconferências e até reuniões, até holográficas e tudo mais. Então, assim, eram já práticas de algumas empresas multinacionais, enfim, mas ainda era incipiente. E com a pandemia, isso teve que ser assim, não, isso tem que acontecer, isso vai acontecer, né? E não só no corporativo, no ambiente corporativo, mas no ambiente educacional também a gente vê isso, né? Então, assim, percebe-se que existia, e ainda existe, né? A gente não pode falar assim, não, agora não existe mais, ainda existe muito medo, muita limitação com relação a o que você falou lá no começo, que é com relação ao 1.0, 2.0, que eu até anotei aqui. Primeiro, com relação a pensamento, né? O que muda o que faz com que muda uma revolução para outra? Pensamento, atitude, né? E comportamento. Né? Então, o que faz basicamente? E tecnologia, claro, só que isso vai mover, né? São coisas que movem, faz com que as pessoas tomem atitudes, mude comportamento, mude. E aí a gente vê no nosso dia a dia também, né? O que fez mudar o seu dia a dia, né? Ou eu estou falando isso PJ, pessoa jurídica e pessoa física, né? Não só o que fez as empresas mudarem efetivamente,
né, no seu ramo, na sua atividade, no seu dia a dia, né? Algumas até que eram completamente contra, né? Tiveram que mudar as suas atitudes, os seus pensamentos e agora chegaram à conclusão: opa, peraí, sabe que esse negócio não é tão ruim assim? Né? Vamos mudar, né, de atitude. E aí volta aquilo que você falou também com relação ao STEAM, a essa integração efetiva de áreas. Porque uma coisa é falar, vamos unir as áreas, mas eu faço uma coisa, você faz outra, o amigo faz outra. Mas vamos unir efetivamente. Cada um pode até fazer o seu trabalho, mas de uma forma efetiva, de uma forma colaborativa, né? Porque aí a gente tem um outro termo, né, professor, que você trabalha bastante nas suas aulas também, que é o trabalho colaborativo, que tem a ver com o BIM, né? Então, como que acontece o trabalho efetivo do BIM, o BIM colaborativo, que é um colaborando com o outro para que um novo trabalho que surja, né? Com outro produto surja, né? Não como o meu trabalho, o outro, cada um no seu quadrado. Não, cada um no seu quadrado, mas produzindo algo novo. E aí a gente chega ao termo, né, de inovação, né, de trabalho de evolutivo, né? Vamos evoluir para um próximo passo, né? Exatamente. Inclusive, dentro do contexto direto da inovação tecnológica, no caso do BIM especificamente, né? Então, existe no mercado uma certa, talvez assim, um certo desvio em relação ao conceito, até porque como teoricamente parte de um software, né? Então, a plataforma digital, às vezes esquece do contexto do ecossistema, de como tem que funcionar. Eu imagino que nós tem muito trabalho para ser feito dentro do que nós chamaríamos de tecnologias 4.0 para 5.0. A indústria hoje fala muito de 4.0, quer dizer, hoje não, já faz 10 anos que se fala isso, né? E nós sabemos que, na verdade, a indústria 4.0 só pensa no chão de fábrica. Então, teoricamente, não tem nada de humano dentro. Existe uma conotação de que esse volume de tecnologias dentro da indústria pode melhorar a vida do indivíduo em termos de capacidade de esforço físico, talvez sim, mas em termos de sociabilidade, muito pouco. O que se busca no 5.0 é justamente a forma de fazer com que essas tecnologias olhem para o lado humanístico, para o lado humano da sociedade, né? Eu dei uma palestra agora, recentemente, num evento do CREA, em que foi discutido exatamente esse contexto de quanto tempo, o que precisa para chegar numa engenharia, por exemplo, 5.0, o que precisa para chegar numa arquitetura 5.0, numa sociedade 5.0. Não basta ter software, não basta ter plataforma, não basta ter infraestrutura, mas tem que ter um conjunto de ferramentas socioadministrativas, junto com tecnologias, que você possa humanizar, entre aspas, essas plataformas. Então, quando a gente fala assim, ao BIM, né, como trabalhar num ambiente colaborativo com o BIM, é muito complexo, porque o mercado não está preparado para trabalhar com o BIM 100%. Então, dentro do processo de implantação, por exemplo, BIM, você tem que buscar um grau de amadurecimento. A maioria das empresas do mercado estão dentro de um grau de 1 para 2, que significa que estão projetando em ambientes dimensionais, mas não estão, algumas até modelam alguma coisa, mas quando entra no contexto voltado à questão da sociedade 5.0, que seria realmente verificação da eficiência do sistema, a questão da gestão do ativo, a gestão dos espaços, a integração com as tecnologias de IoT, etc., tem muito trabalho, isso é muito bom.
Ou seja, então, o aluno que está hoje na universidade, que está fazendo o seu curso hoje, ele vai sair da escola para um mundo novo, um mundo com uma necessidade tremenda de conexão. Então, o BIM hoje, as peças do Lego já estão esparramadas sobre a mesa. O que nós temos que aplicar agora, inclusive o BIM 4.0, ele é chamado de Lean BIM. Lean, que é o conceito de gestão, na verdade, aplicado inclusive dentro da indústria 4.0, mas que faz com que o sujeito comece o seu dia organizando a sua própria mesa. Então, o ecossistema depende de uma mudança de comportamento, como você falou. Então, a inovação ela começa com comportamento, com essa mudança. Então, em um detalhe, né? Hoje nós temos que a gente precisa realmente lidar com o incerto. Então, hoje nós temos que aceitar mudanças, né, para poder ter uma vida profissional saudável. Existem vários outros conceitos que vão conectando dentro desse arcabouço aí. Então, nós teríamos que falar, por exemplo, de design e trust, nós teríamos que falar, por exemplo, de brand, teríamos que falar de enfim, blockchain, que é uma forma muito importante de relacionamento comercial dentro do mercado, né, do B2B, C2C, etc. Tem uma série de coisas que estão conectadas. Né? Mas isso, quando que esse negócio vai chegar? Esse negócio chegou. Quando o governo agora inaugurou em novembro o Pix, ele conectou todo mundo no blockchain. Né? Então, o blockchain está aí. O Pix é uma aplicação blockchain pura. Então, e isso vai provocar uma revolução socioeconômica muito forte. Né? Primeiro, os bancos estavam acostumados a cobrar 6 centavos para cada X movimentações, hoje essa moeda não existe mais. Então, isso vai provocar, na verdade, fortes mudanças socioeconômicas. E, com certeza, na forma dos profissionais, se relacionarem com os profissionais contratarem o serviço. Isso significa que, assim, um dos segredinhos que nós teríamos para colocar para esse pessoal é que o profissional ele tem que buscar uma autenticidade, ele tem que buscar um conhecimento, buscar trabalhar os seus talentos, ele tem que, primeiro, trabalhar muito a questão da adaptabilidade dele nessa sociedade nova. Ele tem que entender onde a tecnologia pode melhorar a vida dele e onde não pode. E ele tem que buscar ser autêntico, né? Então, para poder realmente provocar mudanças na sociedade. Né? Esse monte de ferramentas, esse monte de tecnologia vão ajudá-lo, na verdade, a ser um profissional diferenciado no mercado. Todo o restante, né, o BIM, o GIS, etc., todo aquele monte de sigla que tem aí, são as aplicações dessa necessidade, né, sobre uma necessidade tecnológica da sociedade contemporânea, ok? Esse é o... Enfim. Ai, quanta coisa! Tanto aprendizado! Muito obrigada. Eu quero aqui fazer um parênteses e agradecer aos nossos participantes. Tivemos aqui participantes de Minas, a Sueli de Contagem, de Macapá, Amapá, Tânia também, o Gleoberto também, nosso participante assíduo, e todas as pessoas, ainda dá tempo de colocar aqui de onde você coloca aqui para a gente falar da onde você participou, qual que é o seu polo, qual que é a sua cidade. Estamos acabando aqui a nossa edição do programa do ano, mas ainda dá tempo. Temos aqui alguns minutinhos. Se você tiver ainda alguma pergunta, ainda dá tempo. Professor, fala para a gente, você falou então alguns segredinhos, né, para os nossos participantes, que na verdade segredinhos, né, no diminutivo não tem nada, né, porque são grandes segredos, porque autenticidade, adaptabilidade são aí questões grandes.
né? Sim. E que não são fáceis, mas são passíveis de serem construídas. Sim. E Sim. você pode construir no seu dia a dia, pode construir com capacitação, pode construir com comportamento, com Sim. atitudes, com pensamentos. E tem mais algum segredo que você gostaria de deixar para os nossos participantes de hoje? Sim, olha só, quando a gente fala de aplicação dessas áreas do conhecimento, né, da ciência, as artes, enfim, matemática e etc., dentro de um mundo contemporâneo, um mundo com muitas necessidades, existe uma condição bem especial hoje para você organizar o teu lado profissional. Então, é difícil meia hora a gente querer abordar alguns, né, tanto assunto interessante e tudo mais. Mas a primeira coisa que a gente teria que analisar assim, seria tomar risco, né? Hoje o profissional ele tem que aprender a tomar o risco. Então ele tem que desapegar daquilo que ele está acostumado a fazer e ele tem que provocar a mudança na sua vida profissional. Então ele tem que buscar o conhecimento da tecnologia, ele tem que tentar treinar o seu talento, ele tem que buscar uma forma de aprender, né, alguma coisa nova que possa agregar algum tipo de valor naquilo que ele faz. Então existe uma condição muito importante, que é ele tomar o risco dessa mudança, ele tem que aprender a desapegar do mundo do velho normal, ou do normal, né? E entrar nesse novo normal de uma maneira diferenciada. Nós poderíamos trazer um conceito muito importante para essa conversa, que é aquele conhecimento que você aprende a sua vida toda, né? Esse item é chamado de lifelong learning, né? Que é assim, aquele conhecimento da vida toda, tudo aquilo que você aprendeu da tua infância até o momento que você está, como que você compartimenta esse conhecimento e como que você coloca isso agrega isso como valor ao que você está fazendo. Então, e muitas vezes você tem que desapegar das funcionalidades das coisas. Então, por exemplo, quem estava acostumado a trabalhar num escritório, olhando uma paisagem, etc., hoje está na frente, talvez dentro de um quarto, dentro do seu apartamento, olhando para a tela do computador. É ruim, pode ser ruim? Pode, mas é uma condição. Então, hoje é muito mais barato para as empresas manterem os seus profissionais dentro das suas casas, não correndo risco de saúde. E, por outro lado, isso provocou uma economia bastante forte no mercado, né? Um outro segredinho muito importante assim, que a gente precisa trazer, tem um termo que é assim, você... como que eu vou dizer isso aqui? Quando a gente chega no mercado, existe um certo momento, né, do mercado que você tem que aprender a olhar além das esquinas do mercado. Então, você tem que buscar, assim, você tem que observar as oportunidades. Não adianta buscar aquela oportunidade que está mais próxima. Você tem que buscar a oportunidade que está virando a esquina. Ou seja, você tem que ter uma visão 360 graus do que está acontecendo. E o Steam é importante por isso. Principalmente quem trabalha o talento artístico tem essa percepção. Se a gente fica muito técnico, a gente fica muito cartesiano, olhando sempre para aquele ponto, né, aquele alvo, aquela meta ali. Quando a gente trabalha o outro lado do cérebro, você acaba tendo essa visão, você começa a entender o que acontece ao teu redor e aí você captura as oportunidades mais marcantes para a tua vida. Isso é um ponto muito interessante. E um outro ponto que vai fazer toda a diferença é quando, a partir do momento que você identificou essa nova condição,
é você encontrar alguma forma, é você investir, na verdade, nessa concepção. Não adianta, nós não podemos ter medo da oportunidade. Então, se você visualizou que existe um conjunto ali de oportunidades importantes, né? Hoje em dia você tem que dar um jeito de investir e de agregar, né, de trazer aquilo para o teu negócio e fazer com que se transforme em valor agregado. Olha, eu tenho feito isso a minha vida inteira. Então eu tenho, quando alguém olha o meu currículo, fala, nossa, esse cara fez tanta coisa, está envolvido em tantas áreas. Eu busco, inclusive, principalmente no segmento de tecnologia, eu busco hoje fazer a conexão das áreas. Então, quando eu vou trabalhar com posicionamento tridimensional indoor, o que é isso, né? Eu poder fazer mapeamento internamente dentro de um edifício, internamente, e colocar tags digitais dentro de um edifício para fazer com que o meu modelo BIM possa ser avaliado, possa entregar dados inteligentes para o usuário. Então, eu estou numa etapa do BIM, eu já saí da etapa 5, por exemplo, eu estou dentro de uma dimensão 6, 7, 8, eu estou buscando trabalhar com sistemas analíticos dentro de um mundo virtual. Ou seja, entrar dentro de um edifício virtual, que você enxerga as tags, os alfinetes nas paredes, e você consiga entender qual é a eficiência. Desculpa, minha cachorra latiu. Que você possa... É um tag, você pôs um tag. Mas assim, você poder, nessas tags, poder testar a eficiência do sistema construtivo a partir de uma tag no mundo virtual. Então, ou seja, são oportunidades que o mundo presente ela está entregando de bandeja. Então, hoje então, vou dar um exemplo. Eu acho que o tempo está meio, enfim... mas isso é muito interessante. Por exemplo, uma empresa que faça limpeza, higienização de um shopping center. Nós temos aí um vírus na sociedade, aí, enfim, contaminando, e, né, a gente está todo mundo tentando mapear com aplicativos, né, esse status de contaminação e tudo mais. Mas, como que uma empresa que cuida de desinfecção, por exemplo, de um shopping center, como que ela poderia utilizar o BIM para fazer o planejamento do seu processo de desinfecção? Ou seja, eu poderia estar mapeando todo mundo que entra dentro de um ambiente e que provoca algum tipo de alteração dentro do ambiente, então temperatura, eu posso provocar variações no ambiente climatizado, testar a temperatura dos indivíduos usando sistemas térmicos e depois mapear, por exemplo, as regiões em que é necessário criar algum tipo de desinfecção. A aplicação BIM 6D, né, puramente, mas sim, isso já tem no mercado, já existem empresas fazendo isso no mercado. Então, o que há 2 anos atrás era muito complexo a gente imaginar uma aplicação de BIM, apareceu a crise sanitária, está aí o sistema implantado, por quê? Porque é uma necessidade hoje do planejamento. Enfim, essas oportunidades elas estão ali cruzando a esquina. Você tem que ter uma visão tridimensional, né, 360 graus, para capturar, usa o teu talento, o teu STEAM, para o produto, tem uma startup, ou uma scale-up, ou sei lá o que, uma empresa, ou sei lá, um formato que for mais adequado, no mercado. É dessa forma que tem que ser o comportamento, ok? Professor, muito obrigada. Pena que o nosso tempo está acabando, né? Tenho certeza que eu e todos os nossos ouvintes gostaríamos de ficar aqui mais tempo, mas podemos marcar uma próxima oportunidade. Então, agradeço muito demais sua participação. Tivemos aqui, né, essas participações, esse imenso aprendizado, e eu quero convidar você, professor, quero convidar todos os nossos participantes para que esteja conosco no próximo ano.
Quero agradecer todos que estiveram presentes nas nossas edições 2020 e quero aí aproveitar as palavras do professor Alexandre e os pensamentos e dizer o seguinte, né? Não tenham medo dessas novas oportunidades, né? E vamos olhar com otimismo todas essas coisas que aconteceram, né? Vamos aprender com tudo isso e vamos olhar para as outras esquinas, né? Ou além das esquinas. Vamos ver o que existe, vamos olhar essas oportunidades, porque a vida continua e o quão é gostoso a gente poder aprender, né? Isso faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso espírito. E assim a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, vida que segue com alegria. Então, Sim. muito obrigado, agradeço novamente e até a nossa próxima edição, 2021 estaremos aí, boas festas para todos, até 2021. Muito obrigada, professor, novamente. Eu que agradeço, Gisele, foi um prazer. Conte comigo, esses temas são muito interessantes, eu gosto muito de tratá-los, né? Trabalho com esses temas no dia a dia, nas aulas, nas consultorias, né? E eu queria terminar com uma frase, tem um consultor, um pensador da atualidade, um brasileiro muito bem ligado nessas inovações. E outro dia eu estava assistindo um podcast e aí ele terminou o podcast dele com uma frase que burn the boat, né? There's no turning back, que significa o seguinte: queima o barco, né? Queima o seu barco, não tem volta. Né? O novo normal, assim, não adianta, queima o barco, o normal acabou, o mundo novo ele chegou, a transição não foi suave, aconteceu de fevereiro desse ano, 2020, foi uma transição que poderia demorar 10 anos, ela aconteceu em um ano, né? E não adianta, queima o barco, não tem volta, é daqui para frente, vamos povoar aí o ecossistema, vamos fazer um ecossistema. Isso, queima o barco que pode ter um transatlântico, uma lancha, né, super bacana lá na frente. A gente constrói, né? Isso aí. É isso aí. Então tá bom, obrigada, até a próxima oportunidade. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.